Bom dia, amigos e amigas que vêm me seguindo no canal Abia Yala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. E hoje eu quero falar sobre o pesado fardo do homem branco. E esse aqui é um texto escrito pelo grande poeta e prosista Rudyard Kipling, um prosista indiano-britânico, em torno do século XIX, para ser mais exato, a partir de 1870, quando Grã-Bretanha, ele vai, inclusive eu tenho um texto aqui, muito interessante que fala sobre isso, né? Como quando no século XIX a Europa controlava grande parte do mundo, né? Então foi justamente a partir de 1870 que surge o Império Britânico. O surgimento do Império Britânico se dá inclusive um pouco antes, em função de que os piratas, né, mandados inclusive pela rainha Vitória, começam a, de alguma forma, a criar um vínculo consuetudinário com o restante das colônias britânicas, o que hoje nós conhecemos como Irlanda do Norte, Irlanda, País de Gales, Escócia, da famosa família dos Tudor, né? É muito interessante entender um pouco como vai se dando gradativamente a ligação entre as famílias das coroas reais das monarquias da época, estamos falando do século XIX, em função de juntar terras e juntar também pessoas dessas nações, a fim de roubar grande parte do botim conquistado por Espanha e Portugal. Daí as guerras napoleônicas em Portugal, né? Em tanto funcionalidade de defesa contra o Império Britânico desde o lado francês, já que a França e a Inglaterra sempre disputaram espaços dentro da própria Europa. Então, surge o Império Britânico a partir de 1870 e a África começa a ser de interesse para a burguesia que surgia em função da Revolução Industrial, né? Então, eles iam atrás das riquezas, né? Borracha, petróleo, carvão, cobre, ouro, cacau, né? Tudo para fomentar a florescente economia industrial da Inglaterra do século XIX, né? A Conferência de Berlim, que se deu entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, foi a grande conferência onde se repartiram o bolo das terras da África, porque até então a África era desconhecida para grande parte do mundo europeu. Então, o que acontece? A Grã-Bretanha, depois que briga com a China, porque 1870 é uma data muito especial, ela define um enquadramento histórico que, inclusive, os países da América Latina já vêm-se envolvidos nessa grande trama de possuir terras, de acumular territórios, a fim de exploração, de submissão dos povos por parte das elites locais, né? E começa a funcionar aquilo que eles denominavam na época de mercantilismo capitalista. Para entender o mercantilismo capitalista, temos de fazer uma análise sobre o livro de Adam Smith, Natureza e Causa da Riqueza das Nações, que também é publicado praticamente nessa mesma época. Mas sobre Adam Smith, vamos deixar para uma outra vez, porque é um pouquinho mais complexo, mas
vale muito a leitura, ou pelo menos as pesquisas, para entender como se dá o frente imperial da Grã-Bretanha a tal ponto de se transformar na cabeça do que hoje nós conhecemos como capitalismo liberal e neoliberal, né? O neoliberalismo do capitalismo inglês começa a partir dos anos 80 em adiante, quando tinha a primeira-ministra Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Mas também disso vamos falar numa outra ocasião. Rudyard Kipling, então, ele foi um mensageiro, porque ele exalta o espírito capitalista da época, em função, inclusive, do livro de Max Weber, né? O afamado livro dele, né? Sobre o espírito do capitalismo, né? E a narrativa religiosa anglicana protestante, né? O protestantismo, né? Como força vital do espírito do capitalismo, tal qual Max Weber narra no seu livro. E surge também, nessa época, essa grande queda de braço da Inglaterra ao desmerecer a grande colaboração chinesa, já que os chineses, até o ano de 1870, eles trabalharam o aço. Para que serve o aço, se não para favorecer as grandes companhias navegatícias? Daí, por exemplo, a Armada Invencível. Quem estudou a Armada Invencível, isso inclusive nos livros de história durante o segundo grau, a gente estuda isso, né, nas grades curriculares, né, a exaltação do capitalismo pelos métodos navegatícios modernos que a Grã-Bretanha estava construindo em função de criar o primeiro poderio bélico que faria com que praticamente 70% do planeta, principalmente África e América Latina, estivessem sob o seu comando, quer dizer, sobre o comando da coroa britânica, né? Então, entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, se reúnem os países do norte, Áustria, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Bélgica, se unem para repartir o bolo da África. Aí aparece a figura de Leopoldo II da Bélgica, que foi ele quem trouxe, inclusive, um documento que está, inclusive, na internet, vocês podem pegar, um documento onde ele fabrica as supostas benesses que levariam para a África, caso o povo africano e os seus regentes, que eram príncipes, a maioria, né, ficassem sob comando do Império Britânico em troca de ajuda humanitária. Olha essa tal de ajuda humanitária como aparece mais uma vez, como aquela justificativa, aquela coisa que parece ser que os bonzinhos estão chegando na nossa terra, nos vão dar educação, saúde, vão asfaltar, vão trazer o progresso, o desenvolvimento, toda essa narrativa, essa lenga-lenga aí. Leopoldo II cria, então, um documento onde ele diz que para os africanos seria muito bom, seria muito ótimo que eles se aliassem aos britânicos, porque assim os benefícios da Revolução Industrial seriam levados primeiramente para eles. E, infelizmente, os regentes, principalmente de países como a Tanzânia, né, e como o Congo, se dobraram diante dos benefícios dos documentos humanitários, né, onde estão escritas, né, impressas, né, as coisas boas que haveria caso a África se sumisse diante do poderio do trono monárquico britânico. É justamente em função disso que Kipling escreve de uma forma irônica, mas ao mesmo tempo exaltando o capitalismo inglês,
escreve o pesado fardo do homem branco. Parece um título bastante comovedor, embora não seja, porque o texto, inclusive em inglês, que é o texto original escrito em língua inglesa, ele traz uma fórmula muito especial, onde ele cita, nos primeiros parágrafos, questões muito ligadas a essas benfeitorias que supostamente o rei Leopoldo II levaria, né? E que trouxe como consequência o Congo, o primeiro país a ser extremamente subjugado e seu meio ambiente destruído, dilacerado, esmagado pelas grandes máquinas, pelos motores que começaram a chegar a partir do início do século XX, na região do Congo, que hoje nós conhecemos, inclusive, como Congo belga. Né? Foi uma traição, porque o povo africano acreditou na época, né? Foi uma traição, foi algo mais do que uma traição. Viu-se pela primeira vez as verdadeiras intencionalidades do império em função de querer abocanhar terras, né? Subsumir com grande parte dos povos da África, que isso, inclusive, até hoje ainda continua, e lhe seguiram outros países do eixo, né? A Itália, inclusive, foi o último país em entrar nesse jogo, ao querer tomar a Abissínia, né? Parte da Etiópia, para extrair riquezas dos territórios da África Oriental para os italianos, principalmente naquela época estava Benito Mussolini, né, como regente da Itália, e que também levaria benesses, benfeitorias, né, ajuda humanitária para esses pobres povos primitivos, infantis, como eles chamavam sempre, infantis, e que precisavam de uma tutela. Esse termo tutela é muito perigoso, porque tutela sempre está aliado a algo que tem a ver com paternalismo, porque como são coitados, como eles não têm poder de decisão próprio, porque não sabem, porque são analfabetos, porque são primatas, primais, porque são bárbaros, porque são inferiores, porque os conhecimentos deles não têm validez. Então, nós temos que ter, dizem os italianos, disseram antes os alemães e primeiro os ingleses, temos que ajudar esses pobres povos que estão abandonados ao leu, sem reconhecer sequer se esses povos e seus conhecimentos ancestrais milenares poderiam se juntar aos conhecimentos que já tinham os ingleses e fazer uma comunhão científico-tecnológica, ao invés de arremeter com violência contra os povos africanos. Rudyard Kipling tem, inclusive, eu vou ler um texto aqui. Rudyard Kipling já começa, inclusive, na primeira estrofe, né? Incessantemente encontramos esses cavalgadores isolados ou em fila indiana, negros, miseráveis, tendo como única vestimenta uma tanga horrivelmente imunda, a carapinha nua suportando a carga, caixote, fardo, presa de marfim, cesto atulhado de borracha, barril, franzinos, em sua maioria cedendo sob o peso, multiplicado pelo cansaço e pela comida insuficiente, feita de um punhado de arroz e de peixe seco, infecto, morrendo ao longo do trajeto ou terminando este indo morrer em suas aldeias. Aqui já podemos encontrar, né, um dos primeiros indícios dessa matança que começa após 1870 na África, e onde se constrói a primeira ferrovia entre Leopoldville, Kinshasa e Matadi, dentro do Congo belga, que há algum tempo se chamou de Brazzaville. Como podemos ver, Kinshasa já se chamava Leopoldville, Vila Leopoldo, em função de uma homenagem ao rei Leopoldo II da Bélgica. Né? E já ele começa, né,
tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao auxílio, para servirem aos vossos cativos, para esperar com chicotes pesados, o povo agitado e selvagem, vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Inclusive está aqui, eu tenho um texto aqui em inglês, e eu vou deixar nos comentários o link para que vocês mesmos possam fazer uma pesquisa, já que vale muito a pena entender os textos de Rudyard Kipling para entender como deu-se a invasão britânica, principalmente durante o século XIX, né, em função de que eles queriam eles tinham uma agenda até 1920, já dividirem as terras, né, repartirem o bolo das terras da África e logo mais da América Latina também. Eram os dois pontos que eles mais queriam tomar para si, já que eles sabiam que nesses dois continentes havia muita riqueza que deveria ser, de alguma maneira, transportada para a Inglaterra e assim poder fortalecer esse ensejo, né, de uma revolução industrial que já havia 100 anos atrás na China, já tinha acontecido, não é a primeira vez na história da humanidade que acontece um processo de revolução industrial, né, onde os artesãos começaram a ser substituídos pelo mecanismo de máquinas, de motores, né, e nós temos já o ponto auge, né, mostrado no filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos. Inclusive, o Fordismo é um subsidiário desse primeiro sistema de mecanização da mão de obra, para poder criar em série os produtos e mercadorias para abastecer não apenas países e nações capitalistas, como também para começar a criar um sistema econômico mundial que hoje nós conhecemos muito bem como um sistema de financiarização, né? Financiarizar todas as mercadorias, né? Então, Kipling faz nessa prosa, ele vai, inclusive, por isso que o título parece comovedor, mas ele vai exaltando justamente a história da Inglaterra em função da Revolução Industrial e em função também da conquista de territórios, ou seja, ele foi um demônio das letras, pode dizer assim, mas, ao mesmo tempo, ele foi o primeiro a abrir uma brecha dentro dessa prosa poética para que as pessoas que forem ler começassem a pensar a ambiguidade que tinha a colonização britânica, né? Porque eles sempre eles como imitadores do mundo chinês, já que eles conheceram a China e também fizeram guerra contra a China, né? E invadiram a China com essa tal de guerra do ópio, que nem guerra às drogas aqui na Colômbia, tem praticamente o mesmo paralelo de objetivos e metas a serem cumpridas, né? De um lado, a guerra do ópio, bancado pelo Império Britânico, pela Rainha Vitória, e aqui, através dos Estados Unidos, principalmente após o senador Joseph McCarthy declarar, ou decretar, inclusive via decreto, que a América era para os americanos, ou seja, nós temos praticamente como sul-americanos, como povos do outro lado do Rio Bravo, temos as mesmas características adjetivas, qualificativas, né? Infantis, inferiores, povos sem conhecimento, etc. E tal. Kipling vai detalhando na sua prosa o conceito de fado como um pesado movimento que se desloca em função de uma trajetória que decide o que vai ser de aqui em adiante o sistema de produção noutros territórios que não mais a própria Europa. A partir de 1870 acabaria, pode dizer assim, acaba a perseguição
de europeus contra europeus. Lembremos que todas as guerras que houveram, inclusive desde o século XII, século XIII, com Constantino, através da toma de Constantinopla em adiante, eram todas guerras em função de conquista de territórios. Sabendo, ademais, que existem questões climáticas, porque a Inglaterra é um lugar frio, as terras são baixas, não tem lugares para, digamos assim, para impulsionar a agricultura ou um sistema agrário que fizesse com que todos os povos das colônias inglesas, País de Gales, Escócia, etc., pudessem se alimentar e, ao mesmo tempo, produzir mercadorias através também desse sistema mecanizado do trabalho, inclusive o trabalho afirmado aqui no fiel conceito das 96 teses de Martinho Lutero. Não à toa, Adam Smith, Martinho Lutero, Max Weber e outros autores das ciências sociais europeias começam a colocar o trabalho como a única forma de docilizar corpos, de domesticar mentes e assentar as pessoas nos seus lugares, quer dizer, serem sedentárias, não saírem mais dos seus lugares e aprisioná-los através de um sistema de trabalho forçado, na qual a pessoa estaria obrigada a trabalhar para gerar impostos e tributos ao rei, e, ao mesmo tempo, as mercadorias sejam vendidas para outros lugares do mundo com um preço acima do valor estipulado pelas regras dos commons, né, do parlamento inglês, que teve muitas brigas, inclusive ali entram também, no século XIX, principalmente desde 1870, entram os neopentecostais, de lá à cabeça com Wesley, que inclusive funda a primeira igreja, a igreja wesleyana, que seria uma espécie de uma igreja universal, né? Eles penetram por todos os territórios dentro da Escócia, País de Gales, Inglaterra, Irlanda, e vai concorrendo junto com a igreja católica a ver quem tem mais fiéis, quem que propõe melhores objetivos, metas, e quem engana melhor o povo. O povo naquela época, o povo inglês, né, era analfabeto, pobre, miserável, vivendo nas condições mais paupérrimas, principalmente com um clima tão hostil como é os climas do norte da Europa, não tinham condições mínimas para poder subsistir. E, em função disso, então, o carvão começa a ser um dos primeiros, dos mais cobiçados das matérias-primas, né? E o carvão já era necessário justamente para mover a primeira locomotiva, né, com Wheelwright à cabeça, né, e começam a criar os primeiros sistemas de trilhos de trens para o transporte de mercadorias para o restante da Europa através do Canal de la Mancha. Kipling, então, ele vai narrando toda essa prosa, vai colocando ali no conjunto literário todo um sistema em onde ele traz, inclusive, de uma forma transparente, ou seja, transcendendo a mera aparência, o que está oculto atrás dessas supostas benfeitorias que daria Inglaterra, ou melhor, o Império Britânico, às terras ou territórios abocanhados por ele, neste caso a África e logo a América Latina. Tenhamos em conta que a guerra do Paraguai também surge em função dessa guerra econômica entre a Inglaterra e a América Latina. E se dá também quase que na mesma época, né, nos finais do século XIX. Né? Desculpa a minha tosse aqui, que o clima aqui de São Paulo realmente não tem corpo que aguente, mas enfim. A guerra do Paraguai, na qual Solano Lopes, visto alguns como ditador, como o massacrador de índios, como um cara inconsequente diante de uma realidade econômica que ninguém tinha como fugir dela, que era o futuro das grandes nações, em prol da salvação, do progresso, do desenvolvimento, toda aquela narrativa teológica econômica que eles já criaram, inclusive, antes do século XIX, vão se fundando, então, novas categorias na América Latina, que, inclusive, Kipling era a favor. Ele dizia que tinha que levar o progresso para esses povos atrasados,
porque esses povos vão precisar um dia também se desenvolverem para eles poder de alguma forma fazer parte desse mundo, né? Desse mundo capitalista, mercantilista, navegatício, né? Mercantil, né? Econômico, financeiro, né? Através dos bancos, né? E principalmente dos Lloyd, né? O Lloyd, alguns já devem ter visto por aí escrito Lloyd, inclusive tem algumas containers, Lloyd. Lloyd, então, é a primeira família de banqueiros ingleses que surge também com a Revolução Industrial e que começa a expandir seus tentáculos ao redor do mundo para para economizar justamente o valor, impor valores, impor tarifas alfandegárias, impor tarifas de consumo aos povos que, nesses commodities, as matérias-primas, estavam também tirando, extraindo das terras, para, inclusive, para o próprio consumo das pessoas que estavam ajudando, ou estavam ajudando na extração desses próprios minerais, carvão, café, trigo, etc. Né? Então, surge todo esse tipo de relações, né, de comércio, e a Guerra do Paraguai foi uma das barreiras que impediu, de alguma forma, que o Império Britânico abocanhasse mais do que já tinha abocanhado, em função de que o Rio do Prata era o caminho ideal para ir até o porto de Buenos Aires, e por aí escoavam todas as riquezas vindas de Rondônia, Mato Grosso, Paraguai, Pilcomayo, Bolívia, que era Bolívia e Peru, se chamava Alto Peru na época, quando o virreinato del Rio de la Plata. Então, Inglaterra invade tudo isso, faz negociatas, né? Começa a controlar o corpo do executivo, do judiciário, e os lobistas começam a entrar por aí para, de vez, poder, então, levar garantias de que o Império estava em surgimento, né, em supra-surgimento, né, em função disso, dessas medidas que eles tomaram, medidas cruéis, inclusive, né? Aí nós temos a Confederação do Equador, nós temos a Guerra do Pacífico, né? Nós temos os conflitos no Rio do Prata, nós temos os conflitos da Cisplatina com o Rio Grande do Sul, nós temos os conflitos do Grão-Pará, da Grã Colômbia. Tudo isso foi criado pelo Império Britânico a fim de colocar povos contra povos e, dessa maneira, eles poderem driblar algumas barreiras econômicas de alguns poucos caudilhos aqui da América Latina, tentando barrar a invasão britânica, coisa que, infelizmente, não se deu, muito pelo contrário. Inglaterra devastou grande parte da nossa América, da nossa Abya Yala. Foi a segunda colonização, né? E foi terrível, porque na época não existiam sequer os meios de comunicação, como hoje nós temos, então pouca coisa as pessoas da época sabiam, na realidade, o que estava acontecendo. Né? Então, Kipling, de alguma forma, ele vai narrando na sua poesia, inclusive, eu vou falar mais um pedacinho que eu tenho aqui, né? Ele aqui tem uma parte que ele faz uma exaltação, inclusive, onde ele diz: tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz, enchei a boca dos famintos e proclamai o cessar das doenças. E quando o vosso objetivo estiver próximo, o fim que todos procuram, entre parênteses, assisti à indolência e loucura pagã, levai toda sua esperança ao nada. Depois, ele fala assim, na última parte, né, na última estrofe, ele diz: tomai o fardo do homem branco, acabaram-se vossos dias de criança, o prêmio leve ofertado, o louvor fácil e glorioso,
Vinde agora, procurai vossa virilidade através de todos os anos difíceis, frios, afiados com a sabedoria adquirida, o reconhecimento de vossos pares. Pois é, né? Esse poeta aqui, nascido na Índia Britânica, né? Que tinha lido muitos... ele ouvia muitas oralidades dos criados indianos que ele tinha, porque ele era de uma família abastada, né? Inclusive, esse poema lhe vendeu o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1907. Né? Essa justificativa ao imperialismo para levar a civilização aos lugares atrasados dá-se justamente nessa última estrofe que eu li antes. Né? E, ao mesmo tempo, se a gente for fazer uma análise linguística, ele tem uma coisa que eu sempre digo, né? Não é importante sempre o que está escrito literalmente. O que a gente tem que descobrir é o que está oculto. Né? Então, quem fala aqui, que descobre? Descobre que ele está dando em bandeja aos próprios africanos as consequências que traria a civilização, ou a suposta civilização britânica para as terras da África. Como a maioria também foi violentamente perseguida, agredida, estuprada, as pessoas não tiveram tempo para poder ler esses maravilhosos versos de Rudyard Kipling, né? O pesado fardo do homem branco. E, pois bem, até hoje nós estamos aqui tentando ver as formas de poder sair desse terrível, tenebroso encalço que é o pesado fardo do homem branco, que é pesado demais, é muito pesado. Vale a pena dar uma lida nesses versos e ler, como eu sempre digo, ler tentando desencobrir o que está oculto. Porque não é de hoje que já se avisa o que vai acontecer se os grupos maioritários que têm o poder nesse mundo começam a abocanhar principalmente as terras. Porque tudo se trata de uma questão de propriedade. E propriedade é o solo, é a terra, é o lugar onde a gente pisa. Isso tem um valor inexpugnável. Porque o próprio Adam Smith, em Natureza e Causa das Riquezas das Nações, desimportando os detalhes que ele coloca nesse livraço de 900 páginas, porque ele coloca ênfase, justamente ali ele coloca ênfase, a importância da terra para a construção de sociedades civilizadas, modernas, progressistas e, até certo ponto, salvadoras, se se quer, dentro da narrativa bíblica de salvação. Então, está mais do que falar, né, de que essas narrativas secularizadas pela Igreja Católica e pelos economistas ligados aos grandes interesses do capital financeiro já desde o século XIX em adiante, nada mais que põe na lata o que eles queriam fazer em nossas terras, como acontece aqui em Abiyala, Pindorama, Pindoretá, Brasil, né? E está acontecendo ainda, infelizmente, e esperamos que os povos comecem a despertar e tomar decisões, autodeterminações, que pelo menos impeçam a continuidade dessa quarta colonização na qual nós estamos agora, que não tem muita diferença com a primeira, nem com a segunda, nem com a terceira. A quarta colonização trata-se de abocanhar o resto dos territórios que restam, enxugar o solo até onde não der mais. Quando acabarem todas as riquezas do mundo que tem para ser explorada, o que vai restar são aquelas velhas paisagens dos filmes futuristas, né, como Mad Max, onde o mundo é um grande deserto do real, parafraseando aqui o filósofo esloveno Slavoj Žižek, né, o deserto do real. A grande desterritorialização do solo de parte de um pequeno grupo de capitalistas que, inclusive, enriqueceram a partir da pandemia para cá,
e que eles querem agora dominar o mundo inteiro, assim como dominaram a África desde 1870 e América Latina, né? Se bem começou em 1492 com a chegada de Cristóvão Colombo, 1500 com a chegada de Cabral no Brasil, mas foi a partir do século XIX que as bases se afiançam e parece que até o dia de hoje não temos uma saída plausível para esse grande fracasso da civilização ocidental. Muito obrigado a todos, a todas, a todos que vão assistir esse vídeo. Perdão mais uma vez, a minha tosse com esse clima aqui está um pouco difícil, mas a minha intenção aqui não é mostrar nenhum tipo de categoria de sapiência superior, sino de mostrar para vocês de uma forma mais fácil possível, mais simples, de alguém que tem a voz do povo aqui, dos comuns, que eu sou uma pessoa comum. Levar um pouco de lucidez para perceber que a nossa realidade atual não é muito diferente do que já viveram nossos pares no século XIX em Abya Yala, assim como também na África e em outros lugares do mundo. E as pessoas começarem a despertar e começarem a perceber que elas, as pessoas comuns todas, nunca fomos, não somos, nem seremos aqueles adjetivos com os quais nos desqualificam, né? Inferiores, bárbaros, infantis, etc. e tal, senão que nós temos nossos próprios conhecimentos que podemos peitar esses grandes dominadores através da economia, da financeirização das coisas, da coisificação do mundo, nós podemos peitar eles, mostrando os nossos conhecimentos para eles, e que nós não somos analfabetos, que temos interpretação direta dos textos que eles mesmos escreveram. Porque a caneta sempre foi inimiga do ser humano. Foi com uma caneta, assinando embaixo, que se aboliu uma falsa escravidão, uma falsa abolição. E até o dia de hoje, estamos lamentando a miséria, paupérrima miséria, misérrima de todas as pauperizes que possam existir, em função dessa caneta que fez mais danos do que benfeitorias. Compartilhem, comentem, deem um like se vocês quiserem, podem compartilhar à vontade. Aqui, Ludwig falando para vocês. Muito obrigado, bom dia para todos, boa quinta-feira.